Êxodo capítulo 37, versículo de número 25 em diante. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha um côvado de comprimento e um de largura. Era quadrado. E 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro o cobriu, a parte superior, as paredes ao redor dos chifres, ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também ele fez argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados a fez. Nelas se meteram as varais para os levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro puro. Pai, aqui está a tua palavra e te peço mais uma vez, fala conosco nessa noite, da maneira e do modo que o Senhor quiser falar, em nome de Jesus. Estamos atentos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, glória. Amados, eu falei aqui que eu comecei uma série de mensagens, sempre às quartas-feiras, porque nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E o Senhor colocou em meu coração para falar sobre o tabernáculo, para que vocês entendam, era o templo deles no deserto, quando saíram do Egito, para ser introduzido na terra de Canaã. O Senhor mandou que construísse um tabernáculo e colocasse dentro do tabernáculo utensílios. E o autor dos Hebreus, eu já falei aqui, que ele trata desse assunto dizendo que esse tabernáculo que estava com eles no deserto era a figura de que hoje nós vivemos na prestação do culto a Deus. Porque no tabernáculo havia utensílios e cada utensílio dentro do tabernáculo servia com um propósito, e o propósito era, o próprio Deus estava dando a diretriz para os judeus de como seria o culto e a adoração. Que hoje nós vamos identificar na palavra que aquilo que foi construído lá no deserto é a forma que Deus quer que nós venhamos adorar a Ele. Sobre cada utensílio, nos seus significados, nós vamos estudar mais uma vez nessa noite e ver que os utensílios ali não estavam aleatoriamente, e cada um tinha um propósito, e esse propósito hoje se manifesta em nós, na maneira de adorar o Senhor Jesus. Eu comecei falando da arca, explicando que um culto, a arca na verdade, ela simbolizava no meio do tabernáculo a presença de Deus. A arca tinha ali dentro a vara de Arão que floresceu, as tábuas de quando Moisés desce do monte, e o maná. Pablo está afiado. E a arca estava no meio do tabernáculo para simbolizar a presença de Deus. E expliquei que numa igreja, num culto, se não tiver a presença de Deus, não é culto. Aliás, o culto sem a presença de Deus não é culto, é uma reunião. E nós não queremos viver reuniões aqui na igreja, nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Então é necessário que a arca esteja sempre no meio de quando nós adorarmos ao Senhor, porque a arca é a própria presença de Deus entre nós. Depois eu falei sobre a mesa. Eu estou aqui só relembrando, irmãos, para nós pegarmos o fio da meada, não vou repetir tudo de novo porque não dá tempo. A mesa que foi construída ali com o propósito de colocar os pães asmos e os utensílios que estava dentro do templo. E a mesa simbolizava ali a organização, para que nós venhamos a entender que um culto, mesmo com presença, se ele não tiver organização, ele fica um culto desproporcional. Você vai ver isso lá na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreve àquela igreja, que era uma igreja muito espiritual, diga-se de passagem, só que nos seus cultos havia uma desorganização, e Paulo trata de
falar aos coríntios que eles não podiam fazer o culto daquela maneira. Porque se entrasse alguém que não cresce em Deus naquele culto e visse da maneira que eles estavam dirigindo o culto, iam dizer que eles haviam ficado loucos. A ponto de Paulo falar que eles precisavam ter organização a tal ponto que até no falar em língua eles precisavam seguir uma sequência, não havendo a interpretação, que calasse todos e que falasse em língua somente entre eles e o próprio Deus. Depois falei em terceiro ponto, e eu não estou colocando aqui na ordem de entrada, porque não era essa a ordem de entrada. O primeiro elemento a ficar na ordem de entrada do templo era o altar do sacrifício, mas estou pregando aqui na ordem de leitura. Depois falei sobre o castiçal ou o candelabro. Candelabro que dentro do templo ou dentro do tabernáculo, ele tinha a responsabilidade de iluminar, clarear, trazer luz. E a Bíblia fala sobre luz como que a palavra de Deus. Eu citei aqui o Salmo de número 119, versículo 105, onde o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu falei desse castiçal e talvez eu me aprimorei um pouco mais de falar e levei um pouco mais de tempo de falar sobre castiçal, porque uma igreja, irmãos, que se preze, não pode deixar de ter a pregação da palavra. Nós podemos ter a presença, nós temos que ter a organização, mas sobre todas as coisas, cada culto é necessário que se haja a pregação da palavra de Deus, porque senão o culto ficou incompleto. Colocando de maneira grosseira, você entregou o culto a Deus, mas Deus não falou contigo, porque Deus nos fala pela palavra. O livro de Hebreus, capítulo 1, fala sobre isso. Antigamente Deus falou pelos profetas, hoje Ele nos fala pela sua palavra. Se alguém quiser ouvir a Deus falar, sem escutar a Bíblia, irmãos, corre um risco muito grave de trazer mais uma religião para o nosso meio, porque Jesus é a palavra que liberta. O Senhor Jesus disse isso: vós está limpo com a palavra que vos tenho pregado. É a palavra que sara o homem, é a palavra que nos conserta, ela que nos endireita. A Bíblia diz que ela é poderosa para nos redaguir. A palavra do Senhor é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela é mais penetrante, segundo está escrito lá no livro de Hebreus, do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para dividir e discernir intenção e pensamento de coração. Ela é apta para discernir pensamentos e para dividir corpo de juntas e medulas e a alma do Espírito. Só a palavra de Deus tem poder para isso. Então, na liturgia do culto, nós já vimos que precisamos ter presença de Deus, porque sem presença vira uma reunião, e nós não participamos de reunião, nós participamos de culto. Precisa ter organização, porque nós não estamos aqui somente para dançar e pular, não, nós estamos aqui para também aprender e crescer e nos edificar espiritualmente. Precisamos ter a palavra, porque o culto sem palavra não é culto. Ele faltou alguma coisa. E em quarto lugar, eu vou falar nesta noite sobre o altar do incenso. Peça fundamental, porque o altar do incenso simbolizava ali a prestação do culto a Deus, por assim mesmo dito, no sacrifício, bem como o altar do holocausto. O altar do incenso tinha uma importância de preparar o ambiente, porque foi dado ordem ao sacerdote que eles precisavam encher o incenso, de acender o incenso, a tal ponto de que a casa ficasse cheia de fumaça e cobrisse o propiciatório da arca. E aí Deus se manifestaria. O altar do incenso, para nós, ele simboliza o culto espiritual a Deus. E talvez você pergunte aí: pastor, mas tem outro culto que não seja espiritual? E eu vou lhe provar nessa noite que tem. Nós vamos tomar como texto
o livro de João, no capítulo 4, quando Jesus vai começar com aquela mulher samaritana, onde Jesus vai dizer que para se adorar a Deus hoje, não é mais num lugar específico, mas adora-se a Deus em espírito e em verdade. Há dois tipos, ou há duas maneiras de nós cultuarmos a Deus, que vocês vão ver na Bíblia: Deus aceitando pessoas, sacrifício de pessoas, e Deus rejeitando a outros sacrifícios. Por quê? Porque essas pessoas, bem como Caim, ofereceu a Deus o sacrifício, mas não foi aqui do coração, foi de qualquer maneira. Paulo chega a dizer lá na carta aos Romanos que nós precisamos, na nossa liturgia do culto, adorar a Deus com o corpo, com a consciência. É por isso que ele fala: vós precisa apresentar o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existe o culto que é apresentado com o nosso corpo, e existe o culto que é apresentado com o nosso espírito. E o altar está aqui simbolizando a apresentação do culto com o nosso espírito. E a igreja, amados, eu já vou entrar no assunto por causa do horário, a igreja se especializou de esquecer dessa parte do culto a Deus. A oferta de incenso, que é, vamos colocar assim de maneira grosseira, a forma de você ver algo que você não pode tocar. Você vê a fumaça, mas você não pode tocá-la e nem prendê-la. O culto ali, no incensário, tinha importância. E lá em Apocalipse vai ter a mesma importância, porque João, quando tem a visão, ele vai dizer assim, ó: eu vi, Senhor, as orações dos santos subindo até o Senhor como incenso. Incenso na Bíblia é voltado sempre, irmãos, para mostrar a manifestação da glória de Deus. E sempre é mostrado para simbolizar as nossas orações, que é levado até Ele. Aliás, a Bíblia chega a dizer que quando nós sacrificamos, Deus não recebe a carne do animal, Ele recebe o sacrifício como incenso agradável e suave às suas narinas. Veja como o altar ali tinha importância, e como o altar hoje de incenso é necessário que nós precisamos ter no culto. Porque, como eu disse, a igreja se especializou. Eu estou falando não da igreja aqui somente, mas eu estou falando da igreja dos nossos dias e nosso tempo, em prestar um culto a Deus na sua carne. Como é isso? Eu explico. Nós esquecemos da parte espiritual do culto. Que essa parte espiritual do culto independe do pregador. Essa parte espiritual do culto independe dos louvores. E eu não estou dizendo aqui para ninguém vir pregar aqui na frente sem preparo, e para ninguém vir louvar aqui na frente sem preparo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que na hora do incensário, que são as nossas orações, o nosso sacrifício espiritual a Deus, Deus independe da condição de onde você esteja, com quem você esteja, para receber esse culto espiritual. Por isso que ele vai dizer àquela mulher samaritana: mulher, eis que já vem a hora e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não aqui no monte, nem lá em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito a Deus, irmãos, é uma condição que nós não podemos esquecer. E como eu disse, nós estamos nos especializando em adorar a Deus na nossa carne, e estamos esquecendo da parte espiritual do culto. Que parte é essa, pastor, espiritual do culto? Aonde nós nos deleitamos em sacrificar a Deus o nosso louvor. Você sequer teria que ter alguém aqui para louvar na frente para precisar adorar a Deus. E eu fico até preocupado quando eu vejo aqui
os meninos se esforçando e se esgoelando para que a igreja venha sentir a presença do Senhor. E isso não precisava acontecer. Porque nós não somos animadores de cultos. Nós não estamos aqui na pessoa para trazer você e animar você ou você levar. É tanto que eu falo que a igreja se especializou em cultuar a Deus na carne, que hoje as denominações se esforçam em fazer uma apresentação aqui na frente, para que as pessoas venham sentir algo que você só precisava entender quem é Deus e era necessário para que você adorasse a Ele. Exemplo, se você imaginasse assim na adoração, irmãos, que Deus entregou a vida no teu lugar, que Ele subiu naquele madeiro para que você não fosse pagar pelos seus pecados, que Ele levou aquela cruz pesada e foi chicoteado, só isso seria o suficiente para a gente glorificar a Deus. Mas infelizmente nós estamos fazendo aparatos para que a igreja venha se envolver e para que a igreja venha se animar em um culto que não precisaria ter aparato. Só em saber quem Deus é, nós já deveríamos a levar os nossos incensos até o Senhor. Eu tenho pena, irmãos, de pregadores. Aliás, deixa eu corrigir essa palavra aqui. Eu sinto um pouco de temor quando igrejas são sustentadas em cima de pregadores e campanhas. Porque um dia o dinheiro acaba. Um dia os pregadores terminam. É só um exemplo, viu, Fábio? Pelo amor de Deus, um dia Fábio pode cair. Só um exemplo, viu, Noemi? Um dia Noemi pode desviar, não vai acontecer. Ou Alain. E se nós ficarmos sustentados em cima dessas pessoas que adoram aqui na igreja, um dia nós vamos nos decepcionar. E eu disse que eu tenho um pouco de dó desses pastores que precisam sustentar a sua igreja em novidade, porque chega um dia que tudo isso acaba, e aí eu quero ver qual motivo nós teremos de adorar a Deus. Você sabe por que hoje nós não somos mais fiéis ao Senhor? Porque nós viemos ao culto por causa de motivos, e não deveria ser assim. Porque tem dias particularmente que eu teria motivo para não vir à igreja. Tem dias que particularmente você pode olhar para a sua vida e não teria motivo de vir à igreja, porque afinal de contas você está pedindo algo a Deus que Ele não te deu ainda. Porque afinal de contas você está orando há muito tempo para Deus ouvir uma oração sua, Ele não ouviu. Porque afinal de contas você está pedindo para alguém ser curado e ainda não foi, porque afinal de contas você está esperando uma bênção e não recebeu. E isso seria motivo para você não vir para a igreja. Mas se você se apegar sobre esse motivo, você esquece de adorar a Deus em espírito. Porque quando você coloca a adoração em espírito, você vai. Para aí, irmãos, imagina uma coisa. Que motivo Davi teria de adorar a Deus se ele tinha orado e feito campanha, e jejuado e cobrido a cabeça com cinza, se vestido com um pano de saco? Ele ora pelo menino, pede a Deus pelo menino. A Bíblia diz que os homens de Davi olharam para ele e acharam que Davi ia enlouquecer. Mas diz a palavra que o menino morre. E o que faz Davi? Davi veste-se agora com a roupa limpa e diz: agora eu vou para a igreja adorar. E perguntaram: mas Davi, agora que o menino morreu, eu disse: o que é que tem? Enquanto havia vida eu estava orando, mas já que morreu, eu vou para a casa de Deus adorar. E Davi chega a dizer o seguinte: melhor estar um dia na casa de Deus do que em outras partes mil. Nós não somos melhores porque nós estamos usando a nossa carne para adorar a Deus. Vou contar um testemunho aqui rapidinho, aqui e agora, durante esse dia. Minha esposa perguntou: e amor, terminou sua dor de cabeça? Eu disse: pela fé, não. E é assim, irmão, seria mais fácil eu estar em casa descansando, com a dor de cabeça que eu tomei remédio e não tinha passado, do que vir pregar. Não sei se você vai crer ou não, passou minha dor de cabeça. Quando eu subi aqui, quando eu comecei a louvar ali, disse: Jesus, vai ser assim, Jesus?
Mas eu vou, não quero nem saber. Depois eu chego em casa e deito naquela cama e durmo, ronco. Não quero nem saber, mas pela misericórdia de Jesus, disse, não vai ser assim. Quando eu subi aqui para adorar a Deus e pregar, ele arrancou a dor de cabeça. Eu estou aqui hoje, sabe por quê? Porque a carne não pode mandar a maneira que eu tenho que adorar a Deus. E hoje nós estamos procurando motivos. É tanto que você vê pessoas que estão doentes e aqui na igreja deveria ser o lugar de você receber doente. E alguém se atreve a dizer e falar, não pastor, eu não fui para o culto hoje que eu estava doente, era para você vir porque você estava doente. Porque aqui é o local de cura. Pastor, eu não fui para a igreja hoje que eu não estava muito bem. Você tinha que vir justamente por isso. E a igreja se especializou em louvar a Deus na carne, mas diz a palavra que ele está em busca de incenso. E incenso aqui, irmãos, é adorar a Deus em espírito. Que não é para você deixar o seu problema lá fora quando você vier adorar. Não, traga ele para cá, mas manda ele sentar no banco aí e esperar, porque ele vai ter a atenção dele. Mas na hora que você estiver adorando, ninguém pode tirar a adoração ao teu Deus. Você esquece de tudo e você apresenta o melhor. Você pode nem saber cantar, mesmo com a sua voz de taquara rachada. Mesmo assim você tem que adorar, porque afinal de contas Deus não escuta a voz. Deus recebe a sua adoração e o seu louvor como incenso. E Deus nessa noite quer receber o incenso a qual você veio aqui queimar nessa noite para Ele. O altar do incenso estava ali como parte do culto ao Senhor. E como eu disse, Paulo vai dar uma repreensão aos Gálatas. Ele vai falar, ó insensato Gálatas, tendo vós começado no Espírito, vos aperfeiçoais na carne? Porque tem hora, irmãos, que nós começamos a racionalizar. E eu não estou dizendo aqui para ninguém ser louco, mas eu vou repetir uma frase que eu falei alguns meses atrás. Todo crente que se preza, ele tem que ter um parafuso a menos. É, pastor? É. Porque se o crente que se preze não tiver um parafuso a menos, ele não é normal. Porque as pessoas não vão entender. Pode estar chovendo canivete e tem culto no outro dia, mas mesmo assim, você que tem um parafuso a menos, vai dizer, olha, está chovendo canivete, mas hoje é o dia que eu vou adorar o Senhor Jesus. Eu estou dizendo que o crente tem que ter um pouco de parafuso a menos, porque muita gente chega em casa e os vizinhos nos olham e falam assim, que problema que você está e você vai para a igreja, por que você não vai para a igreja depois? Porque você sabe que nenhum problema pode estar em cima ou acima da adoração ao teu Deus. E quando eu falei que estamos nos especializando em adorar na carne, porque exatamente isso. O que é que nos tira hoje da igreja? Uma roupa repetida. Pasme, mas vocês não vão acreditar, mas eu já vi pessoas falar que não foi para o culto, porque afinal de contas, ele só tinha aquela roupa. Você acha, quem vai olhar para sua roupa sou eu, mas você acha que Deus vai olhar para sua roupa? Você acha que Deus vai cheirar aqui tua roupa? Você acha que Deus vai olhar a camisa que você está vestindo? Ou a calça que você está vestindo? Você acha que Deus, alguém ainda fala assim, ó, pastor, eu estou com vergonha, não estou indo para o culto esse dia que eu não tenho como ofertar. Você acha que Deus veio aqui receber dinheiro da tua parte? Você acha que Deus está aqui contando as moedas ou o dinheiro que você coloca aqui no gasofilácio? Não, Deus está olhando intenção de coração, só isso. Você acha que Deus está preocupado aqui se você está doente ou não? Ele é poderoso para tirar toda enfermidade. Nós nos especializamos em adorar a Deus na carne porque nós fazemos distinções de culto. E até de vez em quando alguém se atreve dizendo, pastor, dá uma melhorada lá no culto. A última reunião eu fiz algo de propósito e graças a Deus, Fábio me ajudou. Porque eu perguntei, Fábio, se você fosse pastor de igreja, você faria o que no meu lugar? Se você fosse, Pablo, pastor de igreja, você mudaria o que? Rose, ele foi sincero, Rose? Nada? E você, Ângela?
Mas, amados, eu expliquei aqui outro dia que eu fui pregar na igreja e eu passei, irmãos, eu fiquei um pouco irritado porque o culto teve de 7 horas até as 9 horas, apresentação de jogral. E pera aí, eu não quero me meter na casa dos outros. Porque na casa de quem quer que seja, faça a bagunça que você quiser, é um problema seu. Coma com muito sal ou com pouco sal, você está vivendo, glória a Deus. Mas você acha que igreja, irmãos, é lugar para se apresentar jogral? Você acha que igreja é lugar para fazer peça teatral? Pastor, mas o que é que tem? O que é que tem que eu não tenho que te entreter aqui no culto? Eu não tenho que prender a tua atenção. Se você for um crente limitado a vir para a igreja porque vai ter uma apresentação, você é um crente miserável. Porque a igreja é isso aqui mesmo. Você não tem luzes para atração. Aliás, eu quero te falar algo que você não vai acreditar talvez, mas é informação que não é nova, mas talvez você não saiba. Quando você sair daqui, Deus não vai estar mais aqui dentro. Ele só está aqui porque você está aqui. Na hora que você sair, Ele vai com você. Ele só veio aqui porque você veio nessa noite. Quando você sair, Ele sai junto. Porque Deus, diz a palavra, não habita em templos formados por mão de homens. Isso aqui, irmãos, são paredes que quando nós sairmos daqui, ficará vazia. Deus não habita, irmãos, isso aqui. O culto a Deus nos céus, para que você entenda, Isaías viu, irmãos, algo que para você não interessaria, mas algo muito, muito chato, colocando assim em nossas palavras, porque diz a Bíblia que Isaías, na sua visão, diz assim, ó, eu vi, irmãos, anjos, e eles voavam ao redor do trono. E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles só cantavam uma música, Pablo. Sabe qual era a música que os anjos cantavam? Kadosh, 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 24 horas por dia, dizendo santo, santo, santo. E diz a Bíblia que o barulho no céu não termina. Aleluia, só os anjos cantando e Deus recebe. Deus não está preocupado aqui com a música ou louvor que você vai cantar. Ele só está preocupado aqui se o teu culto vai ser um culto espiritual a Ele. Se o incenso vai ser queimado. Se a fumaça da tua adoração vai subir. Como eu disse, nós temos que parar de nos especializar em usar carne para adorar a Deus. Igreja, irmãos, por favor, crentes, não se pegue a ele, aí essas coisas minúsculas. Igreja não é uma passarela de modas para que você não venha para o culto, porque você vai repetir o vestido 2 vezes. Venha com o seu vestido mesmo, repetido. Nós vamos para a igreja, irmãos, para reparar tudo. Quer ver uns elementos que nós não estamos mais prestando um culto a Deus como deveria prestar? E vai aqui a intimidade de cada um. Porque, como eu disse, eu não posso me meter na intimidade de quem quer. Mas nós trazíamos antigamente, principalmente as mulheres, eu não, que para eu chorar só se pisar no dedo inflamado do meu pé. Ou me pedir dinheiro. Aí eu choro. Mas as mulheres antigamente, Elane, tinham costume de levar para a igreja uma Bíblia e um lenço, porque sabia que ia chorar no culto. Sabia que Deus ia tocar. As pessoas iam despreparadas das suas capacidades humanas e ia ouvir Deus falar, e os cultos eram diferentes, porque diz a Bíblia que numa igreja como a igreja que estava lá em Jerusalém, a igreja que está em Atos, diz a palavra que a igreja, quando se reunia, o lugar estremecia pela visitação de Deus. Amados, Deus está rodeando aqui nessa noite para receber nosso incenso. O altar está pronto. Você colocou incenso em cima do altar? Nós tiramos o altar de incenso, irmãos, do meio da igreja.
Colocamos somente o altar do sacrifício. Queremos agradar a Deus pelas ofertas. E Deus não é bandido. Oferta é um complemento do seu culto a Deus. Dízimo aqui é um cumprimento do seu culto a Deus. Deus não é bandido. Tiramos o altar do incenso e colocamos o altar do sacrifício. E vai aqui minha lapada para os da casa, os que estão assistindo lá. Se você não vier oferecer sacrifício de louvor a Deus, fique em casa, porque eu não preciso de igreja cheia. Os pastores vão se esgoelando para colocar membro dentro da igreja. Irmão, venha para a igreja, senão vou dar disciplina. Não, não venha para a igreja de qualquer maneira, não. Só venha para a igreja se você vier adorar a Deus. Se não vier para adorar a Deus, assista em casa. Porque quando eu estiver enchendo demais o saco, você muda de pregação. Os pastores ficam lutando para que os membros estejam na igreja de cara feia. Me perguntaram, pastor, por que o senhor não obriga os obreiros, pelo menos os obreiros estão aqui quarta-feira, no dia do culto doutrinário, até da sede, da subsede. Eu não posso obrigar ninguém. Aliás, eu não posso obrigar quem quer que seja. O único obrigado a estar aqui na igreja sou eu. Vocês têm compromisso, eu tenho obrigação. Não posso obrigar quem quer que seja. Eu acho que deveria que ser um prazer. Eu acho que deveria que ser algo espontâneo. Mas se eu obrigar você a vir para a igreja, eu tirei o altar do incenso. Porque um crente murmurador na hora do culto, aleluia, Deus não recebe adoração. A pior coisa é ter alguém na hora do culto murmurando. Nossa irmã não vai terminar logo com esse negócio, não. Meu Deus, o pastor vai. Quero ver se ele vai passar do horário hoje. Vim pra cá mesmo, não é nem por vir. Eu cansado, sair do trabalho, uma coisa arretada. Mas se eu não ver, ele vai estar mexendo no meu saco, vai mandar um zap amanhã, vai ficar porque ele foi pro culto e vai ficar dizendo aqui. Não, tá errado. Tá tudo errado. Jesus disse, mulher, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito. Porque Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito. Deus não está à procura daqueles que adoram na carne. Aliás, o apóstolo Paulo disse que carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Eu vou te contar um segredo. Essa sua carne um dia vai perder a validade, vai murchar todinha, vai se encolher até morrer. Mas o teu espírito, ele não morre. E é isso que interessa. Quem será salvo aqui não é a tua carne, é a tua alma e o teu espírito. É o teu espírito. Altar do incenso, ele tem que estar na igreja. Eu vou falar depois sobre o altar do sacrifício, mas o altar do incenso é fundamental. Não tire, a igreja não pode tirar o altar do incenso. E o altar do incenso aqui, irmãos, é o nosso culto espiritual. Para vergonha nossa, tem igreja premiando crentes por evangelizar. Eu congreguei na igreja que o pastor fez, eu quero dar o presente à irmã tal, porque ela trouxe mais tantas pessoas para a igreja. Eu digo, pastor, o que é isso? É para motivar os irmãos. Motivar os irmãos? Motivar o irmão a evangelizar? Irmão, evangelizar é uma coisa muito fácil. Não precisa nem de curso. Evangelizar não precisa nem de curso. É só falar o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida, irmã Fabiana? Me libertou, me livrou das enfermidades, restaurou a minha alma, eu estava perdido. É só isso. Eu preciso dar um prêmio para você, Fábio ou Pablo, para você evangelizar pessoas? Não, isso é adorar a Deus na carne. Evangelizar, irmão, falar de Jesus é a coisa mais simples que existe. Fala quem você era e diz quem você é agora. Se alguém era traficante, fala que era traficante e diz quem você é agora.
Fala que você era uma pessoa que vivia do sacrifício e das custas dos outros, e fala que agora você é um homem, uma mulher honrada, que vive do sol do seu trabalho. É só isso, irmão. Fala o que Jesus fez no teu casamento. Fala o que Jesus fez na tua vida, que salvou os teus filhos, que te curou da enfermidade. Pronto, irmão, só isso. E nós estamos querendo premiar pessoas por evangelizar. Chegamos ao cúmulo do absurdo. Estamos convidando pregadores e estamos pagando caro pelos pregadores que nós convidamos, porque afinal de contas aquele pregador está na mídia. Vi um vídeo essa semana e, irmãos, descrente não perdoa. Uma irmã cantora muito famosa apresentou como homem de Deus aquele rapaz que agora está sendo acusado de ter matado uma criança. E pasme, porque você pode dizer, pastor, não, porque eu posso estar bem hoje, posso desviar amanhã. Tudo bem. Você não garante o futuro de alguém. Mas pasme, segundo investigações, ele já batia em criança já há muitos e muitos anos. Aí vem uma cantora dizendo, pode votar nele porque é um homem de Deus. Quebrou a cara. Estamos convidando pastores famosos, homens que não têm vida com Deus. Aliás, alguns deles estão até no pecado. Cantores eloquentes, cantores famosos, colocamos em cima do altar para poder atrair um número de pessoas para a igreja, e esquecemos, irmãos, do culto espiritual. Dizer somente, olhe, vai ter um culto a Deus. É culto de quê? Culto de culto. Vai ter essa noite um culto a Deus. Nós vamos cantar uns hinos ao Senhor, nós vamos enviar para Ele orações, nós vamos enviar para Ele louvores, e vamos esperar que Deus nos responda. E estamos esquecendo do altar do incenso, e queremos colocar altar, irmãos, do sacrifício, ou até mesmo um picadeiro na igreja. E deixa eu lhe dar uma notícia aqui. O culto vai ser sempre essa coisa que as pessoas vão achar chata. Chega uns crentes lá, diz que está adorando a Deus. Não vi ninguém lá. Eu não preciso aqui. E por favor, minha crítica. Eu sei que eu estou pregando aí, e essa pregação vai ficar lá no YouTube depois. Mas eu não preciso aqui, irmãos, botar um canhão de luz. Eu não vou fazer isso. Eu não vou botar uma lâmpadazinha aqui para ficar piscando, acendendo, piscando e acendendo, piscando, acendendo. Não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou colocar aqui, irmãos, alguma coisa que vai te entreter e te hipnotizar. Não. Se você não aprender a adorar a Deus na simplicidade, você não vai adorar a Deus em espírito. Se você não aprender a adorar a Deus nas menores coisas, porque adorar em espírito se adora no ônibus. E olhe que tem pessoas que já estão acostumadas. Cadê? O pastor não vai desligar a luz não para a gente adorar? Que é isso? Desligar a luz da igreja? Meus amados, que fiquem assim, mas eu não posso te entreter dessa maneira. Eu não estou aqui para te trazer repetições, reiki, hipnotizar você, não. Eu não estou aqui para fazer você chorar com as palavras, não. Eu estou aqui para te dizer que o Deus que é Espírito está aqui nesta noite. Ele quer receber o seu louvor, o seu sacrifício. Se você não tiver condições de fazer isso, esqueça. Com sua enfermidade, com os seus problemas, com a sua dificuldade, Ele está aqui para receber o teu sacrifício, e Ele sobe o teu louvor, a tua adoração, e Ele sobe a Deus, como está escrito, como incenso suave. Quando você ora, meu irmão, não são palavras que sobem, é aroma. Quando você louva aqui, não é a tua voz que sobe, é aroma. Quando você adora aqui, não, quando você dizima uma oferta, não é o teu dinheiro que sobe, o teu dinheiro fica aqui para eu administrar, o que sobe é aroma. E se você tirar a parte espiritual, só vai ficar você e sua carne. Nem carne, nem sangue podem agradar a Deus. Carne e sangue não podem agradar a Deus. Irmão, eu já falei isso aqui, pare para raciocinar.
Parem para raciocinar. Eu já estou terminando já. Qual era o altar mais bonito? Altar de Abel. E os pregadores dizem que Deus não aceitava oferta de frutas, aceita oferta de manjares. Está escrito. Conversa de pregador que Deus aceitava todas as duas ofertas. Qual era o altar mais bonito? Você queria ver uma imagem de um cordeiro cortado ao pescoço, sangrando em cima do altar e morrendo ali aos poucos? Ou você queria ver um bom altar, pera, maçã, uva, como nós fazemos na Santa Ceia? Nós colocamos aqui na Santa Ceia um cordeiro? Não. E quando nós, a irmã Nildes ali com todo afinco, com as irmãs, faz um enfeito aqui da mesa, nós falamos que coisa linda. O altar de Caim era o mais bonito. O altar de Caim era o mais bonito. Sabe qual foi o problema ali? É porque Caim já estava acostumado. Caim, não sei quantos altares, cultos tinham sido feitos, mas Caim apresentou de qualquer maneira. E todo culto, tendo os elementos que eu já falei: presença, palavra, organização, precisa ter o incenso verdadeiro, que são as nossas adorações. Porque se Deus não receber a tua oração, teu sacrifício como incenso, você vai sair daqui desse culto injustificado. Mas se você fizer direito e Deus receber, você vai sair daqui justificado para a glória do Senhor. Aí você vai ver que aquilo que te atemoriza não vai mais atemorizar, porque Deus visitou a tua vida. Porque Deus visitou a tua vida e é o suficiente para nós. Nós só queremos que Deus se agrade da nossa oferta. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Já estamos terminando ali o horário. Que Deus abençoe os amados pelo Facebook e consequentemente as redes sociais. Que a paz de Cristo esteja no vosso coração. Até a próxima transmissão lá na sexta-feira em nome de Jesus. Fica na paz em nome do Senhor.